Olá, amigos e amigas! Estamos aqui de volta para dar prosseguimento aos nossos estudos da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Estamos estudando já a terceira parte da obra, que, como temos visto, está tratando do aspecto mais científico, mais experimental da doutrina espírita, não é? O estudo do mundo espiritual, dos fenômenos, a ciência de observação e de experimentação. Por isso, Leon Denis, no primeiro capítulo dessa parte, que estudamos 2 episódios atrás, o capítulo 15, ele vai tratar da natureza e da ciência, falando da importância, então, da ciência com seu método, com suas análises, com suas deduções, para a gente chegar às leis que regem, por exemplo, a matéria. E, naturalmente, a importância também da ciência espírita, que vai aplicar esses métodos de observação, de análise, para estudar o elemento espiritual, o mundo espiritual, os fenômenos pertinentes ao mundo espiritual e à interação deste mundo com o mundo material. Então o Espiritismo vai transpor, a partir de Kardec ali, do processo de codificação, vai transpor esses métodos positivistas, por exemplo, de análise, de observação e de dedução lógica, ele vai transpor isso para o estudo do domínio metafísico. Se a ciência material estuda a matéria, o domínio material, a ciência espírita vai estudar o domínio espiritual ou o domínio metafísico. Por isso são elas complementares. Do capítulo 15 passamos ao capítulo 16, que estudamos no episódio passado, em que conversamos sobre matéria, sobre forças, sobre o princípio único das coisas, como diz Denis, que é aquele mesmo conceito trabalhado por Kardec e pelos espíritos, do elemento primordial ou da matéria elementar primitiva, do fluido universal, fluido cósmico universal, enfim, vários nomes para designar o mesmo elemento, que seria o elemento aí que dá origem a todos os outros elementos, a todas as outras formas de matéria, a todos os outros fluidos, a partir de transformações características que vão levar ele a apresentar determinadas propriedades, determinadas características diferentes, né? Então, todos esses fluidos, todas as formas de matéria que existem, nada mais são do que transformações desse mesmo elemento primordial. Então, nós conversamos sobre os estados da matéria, por exemplo, como ela se apresenta aqui na Terra, os 5 estados até hoje conhecidos: sólido, líquido, gasoso, plasma e o condensado de Bose-Einstein, reforçando que mesmo essa matéria mais ponderável que nós temos, ela é uma transformação, ela tem também lá na sua origem esse fluido universal. E aí, naturalmente, os infinitos níveis de gradação. Por exemplo, a matéria que encontramos no mundo espiritual, aquela matéria mesmo de que é feito o perispírito em cada mundo, em cada orbe, esses fluidos de que são feitos, ou de que é constituído o perispírito em cada orbe, eles têm a sua origem também nesse fluido universal a partir de transformações. Naturalmente que em cada orbe, esses fluidos vão ser mais ou menos depurados, mais ou menos sutis, segundo o nível de adiantamento desse orbe e dos espíritos que o habitam. Então, num orbe mais adiantado, esses fluidos serão mais sutis, porque os espíritos ali são mais depurados. Num mundo menos adiantado, como é o caso da Terra, mesmo esses fluidos que são para nós imponderáveis, eles serão mais densos, serão menos sutis do que aqueles de espíritos em condições mais adiantadas, em orbes mais elevados. As construções que existem no mundo espiritual, os objetos que lá existem, são também constituídos desses fluidos, transformações desse fluido universal. Inclusive, há um artigo muito interessante na Revista Espírita de maio de 1865, de autoria de Mesmer, um espírito que será muito importante no nosso estudo de hoje, do capítulo de hoje, sobre o magnetismo, ele que teve uma importância capital no estudo, no desenvolvimento do estudo sobre o magnetismo, em que ele vai falar sobre as criações fluídicas no mundo espiritual e que ele vai tratar então desses fluidos. Pois bem, então foi isso que nós vimos ao longo desses 2 últimos episódios, em que nós iniciamos essa terceira parte, e por isso chegamos hoje a esse capítulo 17, o terceiro dessa parte, em que vamos conversar sobre os fluidos e o magnetismo. Então a gente já percebe uma correlação
né, entre cada um desses capítulos, como a gente vem percebendo ao longo de toda a obra, como que Leon Denis vai preparando o terreno a partir do capítulo precedente para o próximo capítulo. Ele vai trazendo conceitos-chave, ele vai trazendo algumas informações importantes para preparar aí o terreno para o próximo capítulo. Então, partindo lá do 15, em que ele tratou da ciência, do estudo da ciência, das leis, etc., ele chegou no capítulo 16, matéria, força, fluidos, e chegou então agora nesse capítulo 17, reforçando aí alguns conceitos sobre os fluidos e fazendo um link já com o magnetismo. Como a gente vai ver, há uma estreita correlação entre os fluidos e o magnetismo. Tanto é que a gente vai ver a expressão fluido magnético animal, magnetismo animal, eletricidade animalizada, enfim. Se a gente vai no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 65, em que se trata do princípio vital, é outro sinônimo para esse mesmo fluido magnético animal. Na questão, ou no item 74 de O Livro dos Médiuns, Kardec está conversando com os espíritos a respeito do fluido universal e pergunta qual seria a maneira pela qual, o estado no qual esse fluido se apresentaria mais simples aqui na Terra. E eles então vão dizer que seria justamente esse fluido magnético animal. É a maneira mais próxima aqui do fluido universal que nós encontramos na Terra. É o estado mais simples desse fluido. Então há uma estreita correlação entre os fluidos e o magnetismo. O magnetismo nada mais vai ser do que justamente a manipulação desses fluidos animalizados, a transmissão desses fluidos, etc, etc. Então, já se cria aqui essa primeira ponte. Leon Denis, portanto, vai começar esse capítulo da seguinte maneira. Esse mundo dos fluidos, que se entrevê além do estado radiante, então por estado radiante aqui lembremos o quarto estado da matéria, que atualmente é denominado plasma, então estado radiante, a matéria radiante. Para além disso, a gente já descobriu mais um estado da matéria, que é o estado condensado de Bose-Einstein, mas para além desses estados mais ponderáveis, que são perceptíveis, por exemplo, no caso, né, do plasma, aos nossos sentidos, aos nossos instrumentos, para além disso, há todo o mundo dos fluidos, de outros fluidos mais sutis, que não são ainda perceptíveis, nem pelos nossos sentidos físicos, nem tampouco pelos nossos instrumentos científicos. Então, para além desse estado radiante, existe um mundo dos fluidos, um mundo espiritual, que reserva, prossegue ele, bastante surpresas e descobertas à ciência. Então, assim como foi ao longo dos séculos, a ciência, na medida em que foi descobrindo novas leis, em que foi descobrindo, por exemplo, novos estados da matéria, esse quarto estado que antes não era considerado, a partir de novos instrumentos, de novas descobertas, tornou-se possível acessar esse estado. Assim é o progredir da ciência, ela vai entrando em novos domínios, ela vai alcançando novos horizontes a partir das descobertas, dos conceitos que vão sendo consolidados. Ela pode, a partir de um processo quase que de um trampolim, né, se a gente pensar numa analogia, ela pode ser alçada a novos horizontes. Então é um processo ascensional, é um processo de expansão. Inumeráveis são as variedades de formas que a matéria, tornando-se sutil, pode revestir para as necessidades de uma vida superior. Que é o que nós vemos nas descrições lá de Leon Denis, ou melhor dizendo, de André Luiz, por exemplo, quando ele fala para nós do mundo espiritual, das construções no mundo espiritual, dos instrumentos do mundo espiritual. O psicoscópio, por exemplo, que é um instrumento que consegue perceber esses fluidos mais sutis, né? É algo que lá nessas esferas já se alcançou, mas que aos poucos a ciência na Terra vai, ao longo dos séculos, ao longo do processo de amadurecimento e de depuração dos espíritos aqui encarnados, nós vamos certamente avançando pouco a pouco nesses domínios também, até pelos novos instrumentos que venhamos a desenvolver. Então, realmente, nós temos aí uma infinita variedade de esferas, de fluidos, de descobertas por alcançar, na medida em que, pelos nossos esforços e na medida em que o alto nos considerar dignos para tanto, nós vamos, aos poucos, ir acessando esses recursos. Mas então, Denis prossegue.
Já muitos observadores sabem que, fora das nossas percepções, além do véu opaco que a nossa espessa constituição apresenta, ou seja, a matéria, o fato de estarmos aqui encarnados em corpos materiais ainda muito densos, isso é um véu que nos impede, que nos limita muito as percepções. Então, por isso, um véu opaco. Existe, para além dessa constituição, um outro mundo, não mais o dos infinitamente pequenos, porém, um universo fluídico completamente povoado de multidões invisíveis. Então, assim como os telescópios nos revelaram um universo gigantesco, no fundo infinito, e extremamente povoado de estrelas, sóis, galáxias, planetas, asteroides, buracos negros, supernovas e tudo que possamos imaginar, assim como o microscópio nos revelou também todo um outro universo até então desconhecido de seres infinitesimais, bactérias, vírus, protozoários e tudo que nós possamos imaginar, nas mais diversas formas de vida que exercem funções no nosso planeta essenciais e até então desconsideradas, funções muito importantes e impactantes e até então eram desconsideradas essas vidas. Então o microscópio nos abriu para esse outro universo, como o telescópio nos havia aberto para o universo infinito das constelações e das galáxias. A mediunidade, o estudo da doutrina espírita, nos abriu os horizontes perceptivos e de discernimento para todo um outro universo, infinito também, e infinitamente povoado de seres nas mais diversas categorias ou nas mais diversas condições em que se encontram esses seres no mundo espiritual e mesmo aqui na Terra. Então, seres de todo tipo que convivem diariamente conosco, que interagem conosco a todo momento. São duas humanidades, são duas sociedades que permanecem em estreita comunhão. Embora, para imenso número de criaturas na Terra, isso seja ainda um mistério ou isso seja ainda desconhecido. Mas as informações aí estão. A mediunidade, a doutrina espírita já nos abriu esses horizontes. Esse tipo de interação sempre existiu na história das civilizações. Alguns espíritos, alguns indivíduos, ao longo dos séculos, foram identificando aqui e ali, com mais ou menos clareza, essa interação ou esse universo. Mas nada havia sido alcançado de maneira tão completa, tão racional, como o que foi feito a partir do século XIX com o advento da doutrina espírita, no que diz respeito a essa interação com esse novo universo, não é? Por isso, Denis prossegue no próximo parágrafo. Seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais, vivem junto de nós, testemunhas mudas dos nossos atos e só manifestando a sua existência em condições determinadas sob a ação de leis naturais, exatas, rigorosas. Então é interessante essa comparação que ele faz, Sobre-humanos, mas não sobrenaturais. Porque o Espiritismo, digamos assim, expulsou o sobrenatural da sua última fortaleza, do seu último reduto. A ciência material, com seu desenvolvimento, havia expulsado o sobrenatural do domínio da natureza material. Com os estudos, com as experimentações, com o descobrimento, a dedução das leis que regem a matéria, os fenômenos materiais, a ciência o havia expulsado, o sobrenatural, do seu domínio de estudo e análise. Ele havia se refugiado ainda no domínio espiritual, no domínio metafísico. Mas eis que a ciência espírita, estudando esse domínio, explicando as suas leis, expulsou, portanto, o sobrenatural do seu último reduto. É o que Kardec vai tratar de maneira muito interessante lá no capítulo do livro dos Médiuns, em que ele trata dessa questão do sobrenatural e como o Espiritismo vai colocar por terra o sobrenatural. Então não existe nada que está além das leis divinas, das leis naturais. Tudo aquilo que existe e que nos passa por miraculoso,
que nos passa por sobrenatural é algo ou alguma lei natural ainda desconhecida por nós, e que por isso nós tomamos ela por sobrenatural. Então são seres sobre-humanos, mas não sobrenaturais. E por que sobre-humanos? Porque nós vamos aprender com a doutrina espírita que essa sociedade, nesse mundo espiritual, ela vai ter seres de todos os tipos, de todas as condições. São seres como nós, espíritos como nós, com a diferença que eles não têm o corpo físico, mas espíritos que se encontram nas variadas, nas infinitas condições da escala espírita, desde aqueles mais próximos da origem, da infância, digamos assim, moral e intelectual, até aqueles mais adiantados, mais amadurecidos, tanto em termos de sabedoria como de moralidade, de virtude. Esses seres mais adiantados do que nós, espíritos superiores, espíritos puros, como é o caso do Cristo, eles são seres sobre-humanos, no sentido de que eles não estão mais estagiando na humanidade, eles já estão na angelitude ou para além da angelitude, já são seres que superaram a condição de humanidade, já conquistaram tudo que a humanidade lhes poderia dar e já estão estagiando em outros estágios mais adiantados na imensa jornada ascensional para Deus. Então são anjos, arcanjos, o nome não importa, Cristos, Messias, né? São seres sobre-humanos. Mas há também, no mundo espiritual, em sua maioria aqui na Terra, os seres humanos desencarnados, desde aqueles mais próximos ainda do início do processo de humanização ali, né, ainda despertando, desabrochando a sua consciência, o seu discernimento, como os já adiantados, os gênios, os grandes exemplos de virtude, etc, etc. Mas há também esses sobre-humanos, não no sentido de que são seres especiais na criação, seres à parte. Não, nós aprendemos com a doutrina que aquilo que nós chamamos de anjos, de Cristos, né, são seres criados como nós, que passaram pelo estágio de humanidade. E que se lá estão hoje é porque trilharam os mesmos caminhos, o mesmo processo evolutivo no qual nós estamos inseridos. Então é essa a ideia aqui de sobre-humanos, né? Seriam esses seres superiores, espíritos superiores, mas não sobrenaturais. Importa penetrar o segredo dessas leis, prossegue Denis, porque de seu conhecimento decorrerá para o homem a posse de forças consideráveis, cuja utilização prática pode transformar a face da Terra e a ordem das sociedades. Então, assim como a descoberta das leis materiais transformou a cara, a feição da sociedade, basta olhar como se configurava a sociedade no século XV, no século XIV, no século XII, como se configura a sociedade hoje. Isso, em grande parte, se deu ao quê? Aos avanços da ciência, levando à tecnologia. Na medida que a gente foi descobrindo as leis da física, as leis da química, né, a gente foi avançando os estudos sobre a biologia, sobre a medicina, anatomia, arqueologia, geografia, geologia, enfim, na medida que a gente foi aprofundando esses estudos, deduzindo as leis a partir dos fenômenos, a partir das observações, isso foi se transformando, foi resultando em tecnologia. Então a gente foi criando a máquina a vapor, a partir da máquina a vapor, do motor ali a vapor, a gente foi desenvolvendo novos meios de locomoção, a gente foi desenvolvendo novos meios de produção, a indústria deu um salto jamais antes visto, algo que antes era manual, era feito só quase que por artesãos, né, ou artesanalmente, passou a ser feito a partir de uma produção em maior escala, enfim. Então, tudo isso foi desenvolvendo novos meios de comunicação, chega a imprensa, chega depois o telégrafo, chega o rádio, a televisão, a internet, enfim, tudo isso nasceu do quê? Do estudo e da compreensão dessas leis da matéria, dos materiais, por exemplo, enfim. Isso mudou de maneira jamais antes vista a feição da humanidade, né? Da sociedade, ou da sociedade de modo em geral. O mesmo vale para as leis espirituais. Com o Espiritismo,
Vale aqui abrir um parênteses, leis essas que foram estudadas em todos os séculos, mas que com o Espiritismo foram estudadas de uma maneira nunca antes vista, de maneira coesa, de maneira racional, de maneira experimental, de maneira científica. E por isso formou-se um corpo filosófico, doutrinário, de muita clareza, de muita propriedade, né? Muito acessível. Então, esse conhecimento dessas leis também está destinado a mudar para sempre, de maneira jamais antes vista, a feição da humanidade ou das sociedades. Assim como as leis materiais e o seu descobrimento o fez, as leis espirituais, as leis que regem o mundo moral, as leis morais, que é o Evangelho do Cristo, que é o estudo dessas leis que está lá no Livro dos Espíritos e que foram desdobradas, têm sido desdobradas, vêm sendo desdobradas pelo Espiritismo, não é? A compreensão e a vivência ou a harmonização com essas leis vai alterar para sempre a feição da humanidade terrestre, conduzindo de fato essa humanidade, bem como cada um de nós, a um novo patamar evolutivo, a um novo estágio evolutivo para o planeta Terra como um todo e todos aqueles que aqui habitamos. Então é isso que Leon Denis está fazendo, né? O estudo dessas leis vai levar a criatura humana e a humanidade como um todo à posse de forças consideráveis. Quando a humanidade bem entender, por exemplo, a manipulação dos fluidos, o que são os fluidos, o magnetismo, né? E tudo que decorre disso, a mediunidade, a interação com o mundo espiritual, quando isso for algo natural para todo mundo na Terra, quando esses conhecimentos e essas informações for algo corriqueiro para todo mundo na Terra, então nós realmente teremos adentrado uma nova era. É o que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, quando Kardec pergunta se o Espiritismo será do conhecimento de todos, se ele virá a ser crença comum, e eles dizem sim, ele virá a ser crença comum, ou seja, as informações que ele traz um dia serão naturais, absolutamente naturais para todos os seres da Terra. E por isso ele está destinado a marcar uma nova era para a humanidade, dizem lá os Espíritos. Não crença comum no sentido de que ele será a religião de todos no futuro, mas no sentido de que as informações, as leis que ele revela, serão patrimônio de toda a humanidade. São desde já, mas muitos ainda não estão conscientes disso. Mas isso, com o passar do tempo, será algo natural para todos, né? A mediunidade, a imortalidade da alma, o fato de que somos espíritos, a interação com o mundo espiritual, as potências da alma, enfim, tudo isso vai ser algo corriqueiro. Então, aí a importância de se estudar essas leis, portanto, para se obter todos os benefícios que esse estudo pode trazer em termos de evolução individual e coletiva aqui para todos nós, não é? Então, essas ciências, prossegue Denis no parágrafo seguinte, que estudam essas leis, diz ele, são tão velhas quanto o mundo. Já falamos dos prodígios efetuados nos lugares sagrados da Índia, do Egito e da Grécia. Essas leis, o estudo dessas leis, essas ciências que estudam essas leis, são tão antigas quanto o mundo. Mas em nenhum tempo da antiguidade estiveram assim tão desenvolvidas e trabalhadas de maneira tão coesa, tão concatenada como hoje, no caso, a partir do advento do Espiritismo. Não é? É o que Leon Denis tentou nos mostrar lá na primeira parte da obra, quando ele faz todo aquele voo panorâmico sobre as civilizações antigas, as tradições espirituais do passado da humanidade, mostrando como que aspectos dessas leis já estavam ali. Como que essas ciências, ali no seu aspecto mais primordial, no seu aspecto mais elementar, já estavam ali sendo elaboradas. Mas que foi preciso passar de longos séculos até se chegar aí o advento do Espiritismo no século XIX, depois de um desenvolvimento significativo da ciência, da filosofia, do pensamento humano de um modo geral, foi preciso longos séculos para que pudéssemos chegar então a um desenvolvimento mais universal, mais sólido dessas ciências que estudam essas leis.
Então é o que ele fez lá em toda aquela primeira parte do livro Depois da Morte, vindo lá do passado até chegar no contexto de nascimento da doutrina espírita. O magnetismo, prossegue ele no próximo parágrafo, estudado e praticado secretamente em todas as épocas da história, vulgarizou-se sobretudo nos fins do século XVIII. Então o magnetismo, esse fluido magnético animal, a utilização dele, a manipulação desses fluidos, nós vamos ver isso lá no Egito Antigo, lá nos hindus, né? Na tradição hindu, na Grécia, enfim, vários e vários povos, na Caldeia, na Mesopotâmia, na Babilônia. E os indivíduos que faziam isso recebiam os mais variados nomes: magos, feiticeiros, profetas, etc, etc. Mas sempre se tratou de uma mesma ciência, de um mesmo elemento, de uma mesma lei ali por trás. Só que esse estudo ele se vulgarizou no final do século XVIII, o magnetismo. Interessante, né? Já como que preparando o terreno para o advento do Espiritismo no século XIX. Porque a gente vai ver, e o próprio Kardec vai falar disso em uma série de artigos na Revista Espírita, o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Kardec chega a dizer que são ciências gêmeas, que completam uma a outra. Então, no final do século XVIII, sobretudo com Mesmer, que é aí, talvez a figura mais importante no que diz respeito ao magnetismo animal, começou a se vulgarizar o estudo e a prática do magnetismo. Mas é importante que se frise, não é algo novo. Mas essa vulgarização, essa universalização, atendia a propósitos superiores, como foi no caso do Espiritismo no século XIX. Os fenômenos, por exemplo, de movimentação das mesas, de objetos, de transporte de objetos, né, de visões, de interação com o mundo espiritual, isso existiu em todos os tempos. Basta ver as pitonisas lá atrás, né, os profetas, as visões oníricas que a gente vê no Antigo Testamento, enfim, todas as culturas, esses fenômenos sempre existiram. Mas eles atenderam a uma determinação do alto de vulgarização ali no século XIX, porque era chegado o momento de se passar um novo estágio evolutivo da humanidade. Então o Cristo, como aquele que na Terra é o governador de todo o processo evolutivo, aqui, incumbência essa que recebeu diretamente de Deus, ele definiu, é chegado o momento para passar uma nova etapa. É chegado o momento. Então, ele envia o Consolador, como ele havia prometido. As potências do céu são abaladas, ou seja, os puros espíritos, os espíritos superiores, sob a orientação do Cristo, quais estrelas cadentes vêm ao mundo em todas as partes anunciar um novo tempo. É a vulgarização. É o que está descrito também lá pelo profeta Joel, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, visões, etc. É os tempos do Consolador. Estava lá previsto. Então essa vulgarização ela atende a um propósito, assim como a vulgarização sobre os estudos do magnetismo, né? Dos estudos sobre o magnetismo, que vinha preparar o terreno para o espiritismo, porque há uma estreita correlação entre eles, né? Kardec mesmo vai dizer, por exemplo, na Revista Espírita, de março de 1858, o artigo se chama Magnetismo e Espiritismo, ele diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Ou seja, o magnetismo preparou o terreno, trabalhando essa ideia dos fluidos, da manipulação dos fluidos, né, mostrando que há algo na criatura humana, mais do que simplesmente o corpo, do que as células fisiológicas, do que a biologia material. Então ele preparou o terreno. E o progresso mais acentuado do espiritismo no século XIX se deve, em grande parte, a essa primeira preparação que o magnetismo havia feito no pensamento de muitos, né, na consciência de muitos indivíduos. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo,
e do êxtase às manifestações espíritas, não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Ou seja, o que vai estar por trás da mediunidade, do sonambulismo, do êxtase, das manifestações espíritas de um modo geral, da mediunidade de cura, dos passes, da imposição de mãos, da água fluidificada, do transporte de objetos? O que vai estar por trás de tudo isso, senão fenômenos magnéticos, senão esses fluidos magnéticos, a utilização desse fluido magnético animal? Então é quase impossível falar de um sem falar do outro. É como tentar falar de determinados conceitos da matemática sem falar de cálculo. É impossível tratar certos conceitos da matemática e mesmo da física sem falar da ferramenta, sem falar de princípios básicos, por exemplo, do cálculo, que são essenciais para entender alguns fenômenos físicos, por exemplo, né? Então, se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar de luz. Então, o próprio Kardec frisa a importância desse surgimento ali, dessa vulgarização do magnetismo no final do século XVIII, preparando o terreno para o advento do espiritismo, né? Porque, no fundo, existirão correlações muito estreitas entre uma e outra doutrina, digamos assim, né? Entre uma e outra ciência. Há um outro artigo interessante, é uma mensagem de um espírito, né, chamado Kineman, que foi magnetizador enquanto em vida. Essa mensagem está lá na Revista Espírita de junho de 67 e o título é O Magnetismo e o Espiritismo Comparados. Em determinado momento da mensagem ele diz assim: em última análise, o que é o espiritismo, ou antes, o que é a mediunidade? Essa faculdade até aqui incompreendida e cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação. Então, o que é a mediunidade? Essa faculdade até então incompreendida e que estabeleceu aí bases incontestáveis, esses princípios fundamentais da nova revelação, ou seja, aqueles primeiros fenômenos, né, que foram a base para o advento do espiritismo. A mediunidade que foi a ferramenta primordial, o instrumento primordial por meio do qual Kardec pôde chegar a essa nova revelação, a concepção do espiritismo. O que é essa mediunidade, então? É pura e simplesmente, prossegue ele, uma variedade da ação magnética exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados, ou seja, espíritos, sobre um paciente humano agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. O que é mediunidade, então? Por exemplo, mediunidade de psicofonia. É um espírito desencarnado que se utiliza desse seu fluido para utilizar-se ali das possibilidades do médium para transmitir uma informação ao mundo aqui dos encarnados. O que é a mediunidade sonambúlica? Ou estática, que ele diz aqui, um indivíduo numa condição estática, é o ser encarnado que está ali desdobrado, numa condição de êxtase ou de sonambulismo, e que, a partir do magnetismo, da influência fluídica de um espírito, passa então a captar a informação desse espírito e a transmiti-la através do seu corpo, né, ao qual está conectado, passa a transmiti-la aos que estamos aqui encarnados. Então, a mediunidade, o espiritismo, na sua característica de experimentação, aí, de ciência, nada mais é do que o magnetismo aplicado, no caso aí, de espíritos desencarnados para os encarnados. Né? Por outro lado, o que é o magnetismo? Prossegue ele. Uma variedade do espiritismo, no qual espíritos encarnados agem sobre os outros espíritos encarnados. Então, o magnetismo animal, propriamente, por exemplo, num processo de cura por imposição de mãos, ou um processo de um magnetizador, ele vai usar do seu fluido magnético animal para atuar sobre um outro indivíduo um outro espírito que está ali encarnado. Então, é o chamado, mais propriamente, de magnetismo, ou magnetismo humano, como vai definir Kardec lá quando vai tratar de curas
no capítulo 14 do livro A Gênese, lá dos itens 31 a 34, especialmente no 33. O magnetismo humano é aquele em que há só a intervenção do próprio magnetismo do ser encarnado, né, propriamente. Mas ele prossegue aqui ainda. Finalmente, existe uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo, conforme se tome por ponto de partida a ação dos encarnados sobre os encarnados ou a dos espíritos relativamente livres sobre os espíritos aprisionados num corpo. Essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos espíritos encarnados sobre os espíritos, revela-se no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores. Ou seja, quando, numa reunião mediúnica, por exemplo, nós ali estamos, um médium, um dialogador, atuando no sentido de auxiliar um espírito obsessor, um espírito sofredor, está se utilizando ali do magnetismo, né, do fluido magnético animal, de seres encarnados para amparar um ser desencarnado. Então seriam os três tipos aí de magnetismo: de um encarnado para o encarnado, de um desencarnado para o encarnado, nos processos mediúnicos, por exemplo, e de um encarnado para um desencarnado, também nos processos mediúnicos, por exemplo, de auxílio a obsessores, a sofredores. Então, três tipos de magnetismo nessa inter-relação com o espiritismo. Assim, o espiritismo não é senão o magnetismo espiritual, e o magnetismo outra coisa não é senão o espiritismo humano. Ou seja, no fundo ele está fazendo uma associação, né, entre essas duas ciências, porque no fundo elas estão intrinsecamente, de fato, relacionadas. Então, um artigo muito interessante que vem frisar essa importância do magnetismo para o próprio espiritismo, né, sobretudo nesse processo preparativo ali no século XVIII, no final do século XVIII. Por isso, Leon Denis prossegue dizendo aqui: as academias ainda o encaram como suspeito. E foi sob o novo nome de hipnotismo que os mestres da ciência resolveram se admiti-lo, um século depois do seu aparecimento. Então, assim como o espiritismo enfrentou resistências quando nasceu, né, ou quando se vulgarizou, o magnetismo também. Mesmer foi perseguido por muitos, ridicularizado por muitos, foi acolhido por outros, né, nos seus estudos, criou adeptos, criou aí um conjunto de seguidores, de estudiosos do magnetismo, mas ele enfrentou muita resistência da parte da academia, que, no entanto, digamos assim, acolheu com mais leveza, com mais abertura, algo que é justamente decorrente do magnetismo, que é o hipnotismo. Lembrando que o hipnotismo, a palavra hipnose, não, hipno do grego significa sono. O hipnotismo nada mais é do que uma aplicação do magnetismo, né, que vai levar a esse estado de sonambulismo, ou, como está lá no Livro dos Espíritos, sonambulismo magnético, né? Nada mais é do que o sonambulismo provocado, a hipnose, o hipnotismo. Então, sob esse nome, a academia acolheu e faziam-se então estudos sobre as consequências da hipnose no tratamento de enfermos e tudo mais, mas se evitava pensar no que estava por trás disso. Como é que se dava o processo de hipnose? Enfim, estudavam-se os efeitos, mas relutava-se em estudar as causas. Especialmente porque, sendo materialista a ciência daquele tempo, em sua grande maioria, né, os cientistas eram materialistas, relutavam em enxergar na criatura humana algo além da matéria. Reconhecer o magnetismo animal seria reconhecer que na criatura humana existe algo para além da matéria, não é? Então eles relutavam, mas sob o nome de hipnotismo passaram a estudar. Leon Denis até frisa aqui um trecho de Desrochers, né, que foi um grande pesquisador nesse sentido, em que ele diz assim: o hipnotismo, até hoje estudado só oficialmente, não é senão o vestíbulo de vasto e maravilhoso edifício, já em grande parte explorado pelos antigos investigadores. O hipnotismo é apenas ali a primeira sala, né, de todo um universo de estudo, de análise, de compreensões, que já vinha sendo estudado desde lá da antiguidade, mas que a academia agora relutava em ir um pouco mais além, temendo
ter de ceder em alguns dos seus pontos de vista, né? Em algumas de suas perspectivas. Então, mais adiante, no metade do parágrafo, Leon Denis diz assim: certos sábios parecem recear que o estudo desses mesmos fenômenos, obtidos em condições normais, forneça a prova da existência do princípio anímico no homem, ou seja, a existência da alma, né, para além simplesmente do corpo. E ele inclusive cita aqui um trecho de Charcot, né, famoso neurologista, muito conhecido mesmo à época e que criou praticamente a neurologia, né? Ele diz lá: o hipnotismo é um mundo no qual se encontram fatos palpáveis, materiais, grosseiros, que acompanham sempre a psicologia, ao lado de outros fatos absolutamente extraordinários, inexplicáveis até hoje, que não correspondem a nenhuma lei fisiológica e inteiramente estranhos, surpreendentes. Ocupe-me dos primeiros e deixo de lado os segundos. Então, olha só, eu não sei como isso se dá, mas eu sei que tem efeitos. Então, eu estudo esses efeitos, mas não quero saber como que isso se dá. Então, veja, é uma cegueira voluntária, né? Para não ter de se dobrar a certas evidências, para não ter que se abrir a novas perspectivas. Então, a academia, de um modo geral, se fechou ao magnetismo. Depois, paulatinamente, ele foi encontrando certas brechas, mas de um modo geral fechou-se naquele primeiro momento, naquele século XIX, mas ao hipnotismo ela se abriu. É até interessante, Kardec tem um artigo na Revista Espírita de janeiro de 1860 chamado O Magnetismo perante a Academia, em que ele trabalha uma historinha, né, um conto, para ilustrar essa resistência da academia ao magnetismo e como que, sob um novo nome, ele conseguiu encontrar uma brecha. Então ele começa o artigo dizendo assim, ó: deixado à porta, o magnetismo entrou pela janela, mediante um disfarce e um outro nome. Em vez de dizer sou o magnetismo, que provavelmente não teria valido uma acolhida favorável, disse chamo-me hipnotismo, do grego hipnos, né? Sono. Graças a esse salvo-conduto, conseguiu entrar após 20 anos de paciência. Mas não perdeu por esperar, pois soube fazer-se introduzir por uma das maiores celebridades. E aí ele vai falando como que ele conseguiu penetrar então sob esse novo nome, né, da mesma maneira que Leon Denis disse aqui, sob o novo nome de hipnotismo que os mestres resolveram admitir. Mas aí vem a historinha que Allan Kardec diz, né? Um pouquinho mais adiante nesse artigo ele diz assim: se vivêssemos ao tempo da brilhante e poética Grécia, diríamos: o magnetismo, filho da natureza e de um simples mortal, foi proscrito do Olimpo, porque ao fazer concorrência com Esculápio, que é aí o símbolo da medicina, né, do deus da medicina, feriu os interesses deste último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Então ele vai fazer uma espécie de mito, né, daquelas histórias da mitologia grega profundamente instrutivas em seus símbolos. Kardec vai fazer uma adaptação aqui ao magnetismo. Então o magnetismo ele era filho da natureza com um simples mortal, mas ele foi proscrito do Olimpo. Então ele era um semideus, né? Foi proscrito por quê? Porque ele concorria com Esculápio e feria os interesses desse último, louvando-se de poder curar sem o seu concurso. Errou muito tempo pela terra, ensinando aos homens a arte de curar por meios novos. Desvendou ao vulgo uma porção de maravilhas que até então tinham sido misteriosamente escondidas nos templos. Mas aqueles cujos segredos havia revelado, desmascarando-lhe a charlatanice, o perseguiram a pedradas, de tal sorte que foi ao mesmo tempo banido pelos deuses e maltratado pelos homens. Olha que interessante, né? A ironia fina com que Kardec está tratando dessa resistência em relação ao magnetismo, né? A academia com os sábios que o renegam, os outros pesquisadores que o querem perseguir, acusando de simples charlatanismo, porque ele revelou certas coisas que não eram assim de muito interesse para determinados indivíduos e parcelas da sociedade.
Nem por isso deixou de espalhar os seus benefícios, aliviando a humanidade, certo de que um dia a sua inocência seria reconhecida e lhe fariam justiça. Teve um filho, cujo nascimento escondeu cuidadosamente, temeroso de lhe atrair perseguições. Ele o chamou hipnotismo. Então é muito bem construída essa historinha, né? Ele ficou fazendo o seu papel, como a grande maioria das ciências, né, ou das descobertas quando nasceram, os seus benefícios não foram reconhecidos, nem como os seus arautos, como os seus obreiros, os seus trabalhadores. Seguiram no mundo sob pedradas, sob ataques e perseguições, mas semeando bem, certos de que mais tarde a inocência haveria de ser descoberta. Mas aí o magnetismo teve o filho, que ele escondeu, ele manteve oculto, e deu a ele o nome de hipnotismo. Esse filho partilhou do seu exílio durante muito tempo, aproveitando-o para instruir-se. Quando julgou suficientemente formado, disse-lhe: vai te apresentar no Olimpo. Abstente de dizer que és meu filho. Teu nome e um disfarce facilitarão o teu acesso. Esculápio te apresentará. Como meu pai. Esculápio, vosso inimigo mais encarniçado, logo ele que vos proscreveu, ele mesmo te estenderá a mão, responde, né, o magnetismo. Mas se me reconhecer, expulsar-me-á. Ora essa, se te expulsar, virás junto a mim e continuaremos nossa obra beneficente entre os homens, à espera de melhores dias. Mas fica tranquilo, tenho muita esperança. Esculápio não é mau, quer antes de tudo o progresso da ciência. Caso contrário, não seria digno de ser o Deus da medicina. Aliás, talvez eu tenha cometido algumas faltas para com ele. Ofendido por me denegrir, eu me exaltei e o ataquei sem consideração. Prodigalizei-lhe injúrias, ridicularizei-o, vilipendiei-o, chamei-o de ignorante. Ora, eis o meio deplorável de tratar os homens e os deuses. O seu amor próprio ferido irritou-se um instante contra mim. Não faças como eu, meu filho. Sê mais prudente e, sobretudo, mais atencioso. Se os outros não forem para contigo, o erro será deles e a razão tua. Vai, filho meu, e lembra-te de que nada se obtém de alguém pela força. Assim falou o pai. O hipnotismo partiu timidamente para o Olimpo. Bati-lhe forte o coração quando se apresentou à soleira da porta sagrada. Mas, ó, surpresa! O próprio Esculápio lhe estende a mão e o introduz. Eis, pois, o magnetismo no lugar. O que fará? Oh, não acrediteis na vitória definitiva. Ainda não nos encontramos sequer nos preliminares da paz. É uma primeira barreira derrubada, isso tudo. Esse passo é importante, sem dúvida, mas não penseis que seus inimigos vão confessar-se vencidos. O próprio Esculápio, o grande Esculápio, que o reconheceu por seus traços de família, abraçou de tal forma sua defesa que seriam capazes de enviá-lo ao hospício. Vão dizer que é qualquer coisa, mas que seguramente não é magnetismo. Pois seja, não sofismamos com as palavras. Será tudo o que quiserem, mas enquanto se espera, é um fato que terá consequências. Então, uma história realmente muito bem elaborada por Kardec para ilustrar essas primeiras interações, né, entre o magnetismo, a ciência propriamente dita, a academia, né, que ele chama ali de o Olimpo, onde estão os deuses ali da ciência, né, os médicos, fisiologistas, anatomistas, neurologistas. As divergências, as rusgas no primeiro momento entre essas duas partes, tanto da parte da academia, expulsando, proscrevendo aí o magnetismo, como também do magnetismo, sendo um pouco rude, né, ridicularizando as ciências humanas, ali no caso a medicina e etc, etc. Então reconhecendo também os excessos do outro lado do magnetismo, mas que com o passar do tempo, com mais ponderação, com mais diálogo, as coisas vão se resolvendo, né? Assim deve ser no que diz respeito ao progresso, né? Toda coisa nova, toda ideia nova, toda descoberta nova gera ceticismo, gera dúvida, gera resistência, mas com o passar do tempo as coisas vão se tornando mais naturais, mais acessíveis e o progresso então vai se consolidando.
é o que haveria de se processar, não é? Com o magnetismo. Ele encontrou, já que a porta lhe foi fechada, ele encontrou uma janela adotando um disfarce, um outro nome, que é o hipnotismo. Ou seja, os efeitos do magnetismo passaram a ser estudados na academia. E é o que Leon Denis está dizendo aqui também, né? No parágrafo lá que diz assim, os mais célebres médicos confessam que essa questão ainda está para eles cheia de obscuridade. Em suas pesquisas, limitam-se a observações superficiais, desdenhando os fatos que poderiam conduzi-los diretamente à solução do problema. Então eles ficavam mais na superfície, ou seja, no efeito, naquilo que gerava o hipnotismo, que é o magnetismo ali, né, nos enfermos, etc., mas recusavam outros fatos que viriam corroborar, que viriam ampliar as suas reflexões, as suas deduções, levando-os à causa, às causas daqueles efeitos, não é? A ciência materialista hesita em aventurar-se no terreno da psicologia experimental, pois sente que ali se acharia em presença das forças psíquicas, da alma, enfim, cuja existência tem negado com tanta tenacidade. Então, justamente por relutar a sair desse domínio do materialismo e da matéria propriamente dita, muitos sábios, muitos pesquisadores e cientistas não conseguiram dar esse passo além. Alguns conseguiram fazê-lo. No caso, Kardec, que não deixava de ser um cientista com todo o método positivo, conseguiu ir além e fazer então essa junção, né? Apresentando a doutrina espírita com essa visão tão abrangente, envolvendo aí o magnetismo, o fluido magnético, o que está por trás da manipulação desses fluidos e desses fenômenos, e ampliando ainda mais, né? Chegando na alma, no mundo espiritual, na inter-relação com os seres desse mundo espiritual, no fato de que nós somos almas ou espíritos encarnados, enfim. Seja como for, prossegue Denis, o magnetismo, repelido pelas corporações sábias, começa sob outro nome a atrair-lhes a atenção, que é justamente esse nome de hipnotismo, não é? Então é importante essa vinculação que a gente fez aqui, que Leon Denis fez aqui também, né? Do magnetismo com os fluidos e com o próprio espiritismo. É importante conversar, entender ali o magnetismo no seu contexto de surgimento, a importância que ele teve preparando o terreno para o espiritismo. Lá no artigo, também na Revista Espírita, agora em 1869, em janeiro de 1869, há um artigo interessante de Kardec em que ele diz assim, lá no meio do artigo, né? O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e explicam uma pela outra, e das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse. São reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Então, física e química quase que se fundem. Se eu vou falar de partículas, de elementos, física e química, elas se fundem ali. Assim também magnetismo e espiritismo. Como é que eu vou falar de mediunidade, de perispírito, de influência espiritual sem magnetismo? Também do magnetismo, né? Como é que eu vou entender determinadas coisas, determinadas propriedades magnéticas dos fluidos magnéticos, se eu não entender, por exemplo, o espiritismo, quando fala de escala espírita, quando fala de perispírito e etc, etc. Então, são duas ciências gêmeas mesmo. Por isso, né, Leon Denis prossegue dizendo aqui, um pouquinho mais adiante nesse parágrafo, o sono magnético desenvolve nos passivos lúcidos faculdades novas, um poder incalculável de percepção. O mais notável fenômeno é a visão a grande distância, sem auxílio dos olhos. Então ele entrou aqui no chamado sonambulismo, esse sono magnético, sonambulismo provocado, que é igual ao sonambulismo natural, não é? O que é esse processo? É um simples processo de, por meio ali da manipulação do fluido magnético,
induzir o indivíduo ao sono e, portanto, ao desprendimento. Seu espírito vai se desprender do corpo, mantendo-se naturalmente ligado a ele, né? Pelos chamados lá, pelo cordão prateado, pelo vínculo fluídico que o mantém ainda ligado ao corpo, que mantém o corpo ainda vivo, não é? Mas o indivíduo entra num estado, então, de desprendimento. A sua alma está mais livre, seu espírito está mais livre da matéria e, por isso, ampliam-se as suas capacidades perceptivas. Ele consegue acessar uma consciência mais profunda de si mesmo, inclusive acessar conhecimentos seus que, no estado de vigília, estão adormecidos. Estão lá, digamos assim, obscurecidos, mas que são conhecimentos que fazem parte do seu cabedal enquanto espírito imortal, né, que traz aí uma série de experiências do pretérito. Então é isso, o chamado sono magnético nada mais é do que isso, né, o sonambulismo. No caso do sono magnético, o sonambulismo provocado. Kardec e os espíritos vão tratar do sonambulismo lá no Livro dos Espíritos, das questões 425 a 438. Então lá na questão 426, Kardec vai dizer, os espíritos vão dizer, que o sonambulismo magnético é da mesma natureza do sonambulismo natural, apenas com a diferença de que o magnético é provocado. Sonambulismo natural, por exemplo, é o sono, né? O sono é uma espécie de sonambulismo natural, mas não tão desenvolvido, né? Não tão bem estabelecido, que é o que foi perguntado por Kardec na questão anterior, questão 425. Pergunta Kardec: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Perdão. Como explicá-lo? Então, o que é o sonambulismo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Então, o sonho é um estado incompleto de sonambulismo, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. Então, no sonambulismo, o indivíduo está num estado de maior emancipação do que no sono. Por isso, as suas faculdades elas estão num grau maior, assim, ele tem uma percepção maior do que ele tem no sonho, por exemplo. No sonho, muitas vezes, a coisa é difusa, ele ainda guarda aquelas lembranças difusas, incompletas. No sonambulismo, por exemplo, o indivíduo não vai guardar registros, porque o desdobramento era mais intenso, não é? Então eles prosseguem lá. Ó. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Então ele tem mais consciência lá, né, enquanto espírito de si mesmo, das suas faculdades espirituais. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos de sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo, e etc, etc. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos, de que se conserva a memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem uma consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Então aqui a gente percebe essa relação entre o sonambulismo, né, e o sonho. O sonho é um sonambulismo incompleto, em que eu guardo certas impressões do que é vivido lá ou de lembranças de vidas pretéritas. No sonambulismo bem estabelecido, sonambulismo natural, eu não guardo recordações. Há um desprendimento maior, as faculdades perceptivas do espírito lá
né, em desdobramento são maiores, as suas lembranças, os conhecimentos que ele consegue acessar são maiores, mas ele está mais, digamos assim, despojado ou desembaraçado das restrições que o corpo físico impõe. Ainda permanece conectado a ele, naturalmente, não é? Mas está mais desembaraçado do que no sonho. Então, muito interessante, né, essa analogia. Por vezes, como vai ser dito, Kardec vai conversar com os espíritos, né, acerca das sensações, por exemplo, por vezes o indivíduo vai sentir determinadas sensações no estado do sonambulismo, por exemplo, no sono provocado, no sonambulismo provocado, ele vai relatar que está sentindo frio, que está sentindo calor, etc. Isso se deve ainda a essa relação que há com o corpo. Ele está desprendido, mas ainda não completamente, não é? Como estaria no caso, por exemplo, da desencarnação. Então ele pode sentir determinadas sensações também pertinentes aí ao corpo. Mas prosseguindo aqui, um sonâmbulo, diz Denis, pode orientar-se durante a noite, ler e escrever com os olhos fechados, entregar-se aos mais delicados e complicados trabalhos. Outros veem no interior do corpo humano, discernem seus males e causas, leem o pensamento no cérebro, penetram sem o concurso dos sentidos nos mais recônditos domínios e até no vestíbulo do outro mundo. Sondam os mistérios da vida fluídica, entram em relação com os seres invisíveis, transmitem-nos seus conselhos, seus ensinos. Então, o porquê de todas essas possibilidades aqui do sonâmbulo, né, por exemplo, no sonambulismo magnético ou provocado? Como é que ele consegue ver a distância, ver para além da matéria, ver dentro do corpo de outro indivíduo, né? Aqueles casos, por exemplo, dos sonâmbulos que descreviam as enfermidades do indivíduo porque viam internamente os órgãos e tudo mais. Por quê? Porque é o espírito quem vê. Então ele vê como o espírito quer, né? Com as faculdades espirituais. E para o espírito, a matéria não se constitui um obstáculo. É o que está lá na questão 429 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, como é que eles veem através dos corpos opacos? Ora, porque é o espírito que vê. Como é que ele vê a distância? É a alma que vê, a alma que se transporta. Então é isso que explica essas possibilidades do sonâmbulo. Ver a distância, discernir os males, acessar conhecimentos que o indivíduo em vigília parece não ter. Né? Ele começa a falar de uma ciência, ele começa a falar de algum tema que, durante a vigília, ele é absolutamente ignorante sobre aquilo. Por quê? Porque ali ele está mais desembaraçado, ele acessa informações, conhecimentos que são do espírito, mas que no estado de vigília estão obscurecidos, estão obnubilados. Então ele consegue acessar esses conhecimentos. E também ele consegue interagir com outros espíritos, trazer informações, mensagens de outros espíritos, receber orientações de outros espíritos, por exemplo, no caso de curas, né? Médiuns sonambúlicos que vão descrever os males do indivíduo, a enfermidade do indivíduo e apresentar um receituário. Até um caso interessante em que, em determinado momento lá, um médium sonambúlico ele descreve os males do indivíduo, mas na hora que pedem o receituário, ele fala, não posso receitar porque aquele que me ajudava não está aqui. Então ali fica evidente que, apesar de conseguir acessar e ver as enfermidades do indivíduo, de ter determinados conhecimentos anatômicos que no estado de vigília ele não tinha, não era ele quem receitava, era um espírito que através dele receitava. E aí justamente que está a distinção que Kardec vai fazer lá no livro dos médiuns, a distinção entre o médium sonambúlico e entre o sonâmbulo. Né? É uma distinção essa importante de ser feita, está lá no item 172 do livro dos médiuns. O sonâmbulo é aquele que fala dos seus conhecimentos, né? Aquele que fala das suas experiências, é aquele que está falando da sua própria percepção. O médium sonambúlico é aquele que, em estado de sonambulismo, passa a ser intermediário de outros espíritos. E aí ele passa propriamente a atuar como médium. Né? Então há mediunidade propriamente
quando há essa intermediação entre um espírito desencarnado e aqui o mundo dos encarnados. Quando o sonâmbulo fala por si de conhecimentos que são seus e que ele consegue acessar nesse estado, de percepções que são suas e que ele consegue acessar nesse estado, ele é simples sonâmbulo. Quando ele fala transmitindo informações de outros, ele é médium sonambúlico. É isso que está lá no item 172 do Livro dos Médiuns, quando Kardec trata do médium sonambúlico, dos médiums de sonambulismo, não é? E é o que Denis diz aqui, né? Sondam os mistérios da vida fluídica, entram em relação com os seres invisíveis, transmitem os seus conselhos, seus ensinos. Então aqui seria um médium sonambúlico. O que ele disse antes, um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, porque para ele não importa se é dia ou noite, né? O espírito não precisa da luz aqui como nós precisamos para enxergar. Ler, escrever com os olhos fechados, entregar-se aos mais complicados e delicados trabalhos, ver no interior do corpo humano, ou seja, até aqui isso denota a condição do sonâmbulo, percepções próprias dele, sem necessariamente precisar do auxílio de outros espíritos, não é? Mais adiante, no mesmo parágrafo ainda, né, Leon Denis vai dizer assim: o sono magnético, imobilizando o corpo, aniquilando os sentidos, restitui a liberdade ao ser psíquico, centuplica-lhe os meios íntimos de percepção e o faz entrar no mundo vedado aos seres corpóreos, mundo cujas belezas e leis nos descreve. É o mundo espiritual, né? O mundo dos fluidos, como Denis disse aqui no início do capítulo. Esse ser psíquico, que no sono vive, pensa, age fora do corpo, que afirma sua personalidade independente por um modo especial de apreciação, por conhecimentos superiores aos que possuía no estado de vigília, que será senão a própria alma, não mais uma resultante das forças vitais dos órgãos, porém uma causa livre, uma vontade ativa desprendida momentaneamente de sua prisão, pairando sobre a natureza inteira e gozando a integridade de suas faculdades inatas? Então é isso que muitas vezes os médicos, fisiologistas ou os pesquisadores que estudavam o magnetismo e o hipnotismo se relutavam em perceber, não é? Perceber que aquela ampliação de sentidos não era puramente algo fisiológico, era, no fundo, esse ser anímico, a alma do ser, que transcende o corpo, né, o que dá vida ao corpo, que, desprendida agora desse corpo e, portanto, das amarras da matéria, amplia suas capacidades perceptivas, mas que lá pensa, age, né, atua da mesma maneira. Então, era isso que eles relutavam em perceber. Assim, pois, prossegue Denis, os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, ou seja, há algo no indivíduo mais do que o corpo, porque ele está vendo a distância, ele está vendo para além de um elemento material, então há algo mais do que a matéria ali, né? Há algo que transcende os sentidos fisiológicos. Então ela não só afirma essa existência, torna evidente essa existência da alma, mas também a sua imortalidade. Porque se durante a existência corpórea essa alma se desliga do seu grosseiro invólucro, vive e pensa fora dele, com mais forte razão, achará na morte a plenitude de uma liberdade. Então, se durante a existência corpórea ela consegue se desprender, como acontece no sono e no sono provocado aqui, né, no sonambulismo, se ela consegue se desprender, embora ainda permanecendo com determinados vínculos, né, fluídicos com o corpo, que dirá quando ela estiver plenamente desconectada do corpo. O quão maiores não serão essas perspectivas, né, essas percepções que essa alma ou que esse ser vai poder ter. Então ela afirma também essa continuidade desse ser que na criatura humana transcende o corpo, continuidade dele para além da vida, a imortalidade. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá a posse de maravilhosos recursos. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas e variadas. Fatos numerosos têm provado que, com seu auxílio, se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Por quê? O fluido magnético animal
nada mais sendo do que uma transformação desse fluido universal, ele vai poder atuar em todas as outras formas de matéria, inclusive no corpo, né, a partir da alavanca da vontade, no sentido de operar curas, né, operar o processo de regeneração do que está ali deteriorado, do que está ali malsão. É o que Kardec vai trabalhar lá no capítulo 8, por exemplo, no finalzinho, no item 131 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, em que ele trata dos fluidos, né, dos objetos fluídicos. Ele fala assim: essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido no magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, ou seja, a água fluidificada, né, por nós conhecida hoje, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Então, o fluido magnético, que é também o princípio vital, está lá na questão 65 do Livro dos Espíritos, essa eletricidade animalizada, tudo isso, quando ele, convenientemente operado, dirigido pela vontade, atua sobre os fluidos malsãos, que estão levando à enfermidade de um indivíduo, ele pode operar a transmutação de propriedades, como acontece no caso da água. É aí que está a raiz do fenômeno ou dos processos de cura, não é? Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Mais adiante, né? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria. É um atributo essencial do espírito, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Então, quanto mais vontade, maior o poder para manipular esse fluido no sentido de operar a cura. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites, naturalmente. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição de mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em mais ou menos elevado grau. Então é aí que está explicado, né? O conhecimento do magnetismo vai estar diretamente associado a esse processo também da cura. Por quê? Ou por que meios? Né? Pela manipulação, transmutação desses fluidos a partir da força de vontade. É o que Kardec vai trabalhar também lá no capítulo 14 do livro A Gênese, dos itens 31 a 34, quando ele vai tratar da cura, ou das curas, né? Ele vai dizer da importância, então, do magnetismo, desse fluido magnético, que varia essas possibilidades de cura em cada indivíduo, segundo a própria faculdade em si, que se apresenta em diferentes nuances, né? Em diferentes graus, como também segundo o nível de vontade e as intenções por trás do processo. Quanto mais puras as intenções, quanto maior a força de vontade, maiores ou melhores também serão os resultados, né? Mais adiante, diz Denis que os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde aos enfermos, o vigor aos valitudinários. Então, aliando a vontade, que é atributo do ser pensante, à pureza de intenções, que impacta também nos fluidos, né? Os fluidos, como Kardec fala no capítulo 14, vão ter a natureza dos pensamentos e emoções que o geraram. Aquilo que é gerado a partir de pensamentos e emoções marcadas pelo egoísmo, pelo orgulho,
pelas paixões materiais, os fluidos vão ser também deletérios, vão ser também malsãos. Agora, aquilo que nasce de pensamentos e sentimentos puros, desinteressados, amorosos, os fluidos vão ter essa mesma natureza e, portanto, uma natureza curativa. Aliando essas duas coisas, pureza de intenções, força de vontade, com a própria faculdade do indivíduo, que vai ter as suas gradações, esse processo de cura se dá com maior ou menor rapidez, em maior ou menor grau. É o que Kardec fala lá. Né? Mesma coisa no item 31, por exemplo, e 32 do capítulo 14 do livro A Gênese. Como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sadia. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. E aqui, abrindo parênteses, essa pureza depende da pureza de intenções, do sentimento, da vontade de fazer-se o bem, não é? Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem, ou seja, ser encarnado, ou espírito, ser desencarnado. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica, prossegue Kardec no item 32, sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama um tratamento prolongado. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Lembra aquelas descrições que nós vemos lá no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, né? As curas do Cristo, não há o que dizer. Mas, por exemplo, Paulo e Pedro, os enfermos eram colocados assim nos seus cátares e Pedro, pela simples passagem de Pedro, a sombra de Pedro, curava os enfermos. Por quê? Magnetismo. Né? Dele próprio, amparado, secundado pelo magnetismo dos espíritos superiores. A pureza de intenções e a vontade de curar. Curava. Paulo também operava curas extraordinárias nesse sentido. Por quê? Por causa disso. Ó. Entre os dois polos, ou seja, do mais lento a essas curas instantâneas, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades de magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação, mas o princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se haja subordinado à qualidade, à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Então Kardec vai dizer que essa ação magnética, no item 33, pode se dar de três tipos. Pela ação somente do magnetizador, e aí ele não é um médium, ele é um magnetizador, e utilizando-se do seu magnetismo, que Kardec chama de magnetismo humano, ou seja, dos seus próprios fluidos, da sua própria força, ele opera o processo de cura, né? Com maior ou menor intensidade. Um segundo tipo é dos espíritos desencarnados, que aí ele chama de magnetismo espiritual, sem um intermediário, portanto, sem um médium, os próprios espíritos, como a gente vê lá em André Luiz, né, quando os espíritos, André Luiz descreve lá os espíritos aplicando passes, né, aplicando energias sobre indivíduos encarnados sem a utilização de intermediários, aquilo é o magnetismo espiritual. E, por fim, o que ele chama de magnetismo misto ou semi-espiritual quando há um intermediário, que é o que ocorre, por exemplo, numa câmara de passe. Você tem os espíritos benfeitores com o seu magnetismo, utilizando-se do magnetismo do médium também, que está ali, né, dos seus fluidos. Dessa mistura eu tenho um magnetismo humano-espiritual, que eles chamam, que é uma combinação dos fluidos espirituais e os fluidos do médium, que também tem a sua ação terapêutica
sobre o indivíduo encarnado. Então são as 3 configurações possíveis com as suas infinitas variações, né? Os seus infinitos matizes no que diz respeito à intensidade e à rapidez. E então, concluindo mais adiante, Leon Denis vai dizer, já no finalzinho, lá no último parágrafo, todo homem animado de simpatia profunda pelos deserdados, de verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. Ou seja, é preciso estudo, é entender o processo, por isso esclarecida, mas é preciso também pureza de intenções, sinceridade. E por isso que muitas vezes aqueles discípulos do Cristo, sem tantos conhecimentos sobre fluidos, sobre magnetismo, sobre nada disso, conseguiam operar aquelas curas tidas por miraculosas, mas que nada mais eram do que expressão da vontade e da pureza de intenções, claro, secundados aí também pelos fluidos dos espíritos superiores que os amparavam. Então, é isso o que Leon Denis trabalha aqui sobre fluidos e magnetismos, né? E magnetismo, consolidando para nós essa ponte, essa relação estreita que há entre magnetismo, espiritismo e tudo que está associado a isso. Fluidos, fluido universal, vontade, pensamento, emoção, sentimento, enfim. É bonito ver como que as coisas vão se conectando. Mas encerramos por aqui as nossas reflexões sobre os fluidos e sobre o magnetismo e no próximo capítulo, no próximo episódio, vamos lá para o capítulo 18, Fenômenos Espíritas, conversar um pouquinho sobre esses fenômenos, então, que foram a base aí fundamental de onde, ou por meio da qual o Espiritismo pôde se consolidar. Beleza? Um grande abraço, então, a todos, muita luz e muita paz.